Olá, estudantes, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, iniciando aí também esse terceiro bimestre. Aqui é o professor Edivaldo de Geografia, tudo bem com vocês? Eu sou professor aqui na unidade escolar, da Escola Estadual Hans Grudzinski, diretoria de ensino aqui da região de Mauá, região metropolitana aqui do estado de São Paulo. O nosso dirigente regional de ensino, o professor Edson Donizete, e também a diretora da unidade escolar, a professora Maria Aparecida, ok? No próximo slide, nós estaremos iniciando essa aula de uma maneira que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? O componente curricular é Geografia e o tema Redes de Transporte e Comunicação no Território Brasileiro. Um conteúdo que eu acredito aí que nos últimos bimestres, com os professores de vocês, já foi bem trabalhado. Toda essa dinâmica dos transportes, pensando na dimensão do país, pensando na dimensão de um país com 5 regiões. E redes. Quais são essas redes? Redes ferroviárias, redes marítimas, redes aéreas, ok? Componente curricular Geografia e no próximo slide nós estaremos aqui já dando a sequência do conteúdo. Ensino Fundamental, 7º ano, tá? A unidade temática Mundo do Trabalho, objetos do conhecimento, produção, circulação e consumo de mercadorias. A habilidade do currículo do Estado de São Paulo é a habilidade 19 aqui em Geografia, que nos diz aplicar conhecimentos geográficos para identificar fenômenos socioespaciais representativos das primeiras fases do processo de globalização em diferentes lugares. Ou seja, galera, eu tenho certeza que nesse momento aí já no conteúdo, nas aulas do Centro de Mídias, aí do 7º ano, em vários momentos aí, esse olhar da industrialização, da globalização e toda essa temática. Ou seja, o foco nessa manhã nos traz produção, circulação e consumo de mercadorias e nós iremos entender melhor todo esse processo aqui que se passa nesse deslocamento das mercadorias nas 5 regiões do nosso país. No próximo slide. Importante. Turma, é sempre bom observarmos que muitas vezes você observa um conteúdo de geografia, você observa muitas vezes algo que muitas vezes está inserido. O currículo estadual paulista, ele vai trazer para nós o fator da interdisciplinaridade. Aí eu convido os colegas professores a observarem nesse momento aqui desse conteúdo das redes de transporte e comunicação o fator da interdisciplinaridade, podendo explorar muito bem. A nossa habilidade 19 Geografia, ela conversa com outras habilidades de outras áreas do conhecimento. Em especial aqui Ciências, 7º ano de Ciências, habilidade número 11, que fala da evolução histórica da tecnologia, da internet. Em Matemática, 7º ano, Matemática, habilidade número 2, ela vai também explorar muito o fator das porcentagens, porque assim, o tempo inteiro aqui nós estaremos analisando o avanço da produção de mercadorias em números, em gráficos, em tabelas, em porcentagens do dia a dia. E também, ali do 6º ao 9º ano, em língua portuguesa, habilidade 44, ela vai trazer o fator também das visões de mundo e das diferentes culturas. Isso é importantíssimo para todos nós. Ou seja, querido estudante, a galera começa a observar que essa engrenagem, ela se faz presente, ou seja, através da geografia, da representação do nosso espaço geográfico, conversando um tempo inteiro com as outras áreas do conhecimento e agregando um valor de unidade, de interdisciplinaridade, trazendo também nesse momento para todos nós tecnologia e inovação aí, o Inova e o valor de tudo isso que está agregado, ok? No próximo slide. Turma, eu quero iniciar aqui com uma retomada. Nós estamos falando aqui da produção, da circulação de mercadorias.
E aí a galera, com certeza, fica assim pensando, o aluno pensa, nossa, professor, eu já vi isso em algum momento, já estudei com a professora em outro momento. Ou, de repente, lá em História, principalmente aí os colegas também nas Ciências Humanas, quanto ao conteúdo do 7º ano, trazendo um pouco do resgate aí do que foi alguns temas importantes para todos nós. Nesse 3º bimestre, observando aqui já no caderno do aluno, de Geografia, vou fazer essa retomada aqui, principalmente com essa habilidade. Essa habilidade, eu tenho certeza que em muitos momentos, no Centro de Mídias, as aulas que já foram iniciadas, aproveitando também nesse momento aqui, para mandar também um abraço aí aos colegas, lá no Centro de Mídias, a professora Andréia e equipe, a habilidade de Geografia número 5. E o que ela nos diz? Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre o período mercantilista e o advento do capitalismo, e discutir aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais e ambientais associados a esse período em diferentes lugares, em diferentes épocas, em diferentes tempos, em diferentes momentos da nossa história. Tá? Então, é mais um convite à habilidade 5, trazendo a retomada de um conteúdo importantíssimo, trazendo o fator de uma interdisciplinaridade que vai abrangendo o nosso conteúdo. Ou seja, analisar fatos e situações de um período. No próximo slide, nós estaremos observando que vale lembrar que o mercantilismo, fundamental para o desenvolvimento da indústria e do capitalismo na Europa, foi o processo que envolveu quem? A exploração de riquezas das colônias para a metrópole, Portugal, durante o período das grandes navegações, no século XV e XVI. A bússola e a caravela, entre outras invenções nesse período histórico, contribuíram para o desenvolvimento da navegação marítima e do comércio a longa distância, a retomada de um conteúdo importante para todos nós. Ou seja, a galera deve estar pensando assim, nossa, professor, mercantilismo, o capitalismo, aquela coisa toda. Olha, é só lembrar nesse momento das grandes navegações. Um período histórico onde esse comércio marítimo, um período onde nesse momento na Europa você tem toda uma corrida de descoberta pelo mundo, pelos continentes, ou seja, o foco no transporte marítimo e nas grandes navegações, levando as mercadorias de um lugar para outro, essa exploração, os atores da época, todos aqueles que estavam envolvidos nesse momento aqui. É importantíssimo essa habilidade de retomada para entendermos esse contexto histórico, não só do fator do mercantilismo, e todo o desenvolver que aconteceu, e logo após também até chegarmos lá na Revolução Industrial, tá? E as consequências e os avanços da tecnologia. Ou seja, temos aqui a bússola e a caravela, não é isso? 2 marcos importantes da tecnologia na época, da criação do homem, do aperfeiçoamento, da busca pela localização desse espaço. Não só a bússola e a caravela, entre outras invenções, nesse período histórico, que contribuíram muito para o entendimento do espaço geográfico, dos países, dos continentes, até o presente momento aí que foi registrado na história. Tudo bem? Lembraram? Lembraram das grandes navegações? Muito bem. No próximo slide, é assim, turma, alunos, eu vou iniciar com vocês uma sondagem. Uma sondagem aqui, vamos ver se vocês estão lembrando. Isso é importantíssimo. Vamos lá. Eu convido a vocês a que lembrarem de algo importante. Nessa parte 1 aqui da nossa aula, nós teremos aqui. Alunos, você já ouviu falar na pesquisa de orçamentos familiares, realizada pelo IBGE? Bens duráveis, gastos familiares, o que é comprado e consumido pelos brasileiros em seu cotidiano? Vamos saber um pouco mais sobre isso no vídeo a seguir da série IBGE Explica. Eu garanto que vocês vão gostar, preste muita atenção, peguem o caderno, façam as anotações. O IBGE Explica, ou seja, a pesquisa de orçamentos
familiares. Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje saberemos o que é e como funciona a Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF. O que é a POF? A Pesquisa de Orçamentos Familiares é uma pesquisa domiciliar de abrangência nacional realizada pelo IBGE que investiga diversos aspectos ligados ao rendimento das famílias. A ideia é saber principalmente quanto do seu dinheiro a família gasta e com o quê. Assim, o IBGE obtém, entre outras informações, aquelas necessárias para o cálculo do índice de preços. A pesquisa de orçamentos familiares é feita por amostragem. Isso significa que, diferentemente do censo, a POF não vai a todas as casas. Alguns domicílios são pré-selecionados e investigados, e as conclusões obtidas são estendidas a toda a população. Como o IBGE consegue todas essas informações? A POF dura 12 meses. É um longo período para uma pesquisa, porém necessário para a obtenção de dados mais fiéis à realidade. Afinal, em um ano, as despesas e os rendimentos mudam bastante. Por exemplo, em dezembro, as pessoas recebem o 13º salário e, seguindo a tradição, compram presentes, consomem mais lentilha, castanhas e peru. Não pense, contudo, que o IBGE fica um ano acompanhando a vida de uma família. Ocorre que o ano é dividido em períodos e, em cada período, diversas famílias são acompanhadas. No final, cada família participa da pesquisa por aproximadamente 9 dias. O foco da POF são os gastos e rendimentos individuais e dos domicílios, mas já que o pesquisador vai passar mesmo um tempinho com aquela família, por que não aproveitar para investigar algumas outras questões, não é mesmo? Então entram em cena informações sobre os moradores, como nível escolar, sobre os domicílios, como número de cômodos, sobre os bens duráveis, como fogão e geladeira, e mesmo sobre condições de vida, como segurança e bem-estar. No final, as informações de todas as famílias são reunidas e se tornam dados. A ideia é chegar a um raio-x completo dos gastos familiares. Por isso, a POF se interessa por tudo que é comprado e consumido pelas famílias e seus membros. Desde um chicletinho até aquela esteira que você comprou para ficar em forma para o verão, mas nunca usou. A família participa com o autopreenchimento, principalmente no período do 2º ao 8º dia, anotando as despesas conforme elas vão sendo realizadas. Você por acaso lembra o que almoçou ontem e em que quantidade? Como seria difícil você lembrar com todos os detalhes, é solicitado que o preenchimento no questionário seja feito a cada compra, com o que foi comprado, a quantidade exata e o valor gasto. Caso contrário, muitos itens podem ser esquecidos ou ter sua quantidade mal estimada. É justamente por isso que o envolvimento e a participação da família pesquisada são fundamentais para um resultado apurado da pesquisa. Mas, afinal de contas, para que servem os resultados da POF? Servem para cruzar dados e gerar novas informações, para servir de base para alguma pesquisa ou simplesmente para que se possam compreender melhor os hábitos e características das famílias brasileiras. A POF serve para o planejamento de políticas públicas e como fonte para outras pesquisas, tanto do setor público quanto do setor privado. No entanto, conforme já foi dito desde o início, a principal aplicação da pesquisa de orçamentos familiares é mesmo gerar as informações necessárias para o cálculo dos índices de preço, como o INPC e o IPCA. Assim, as informações de rendimento são usadas para a seleção do público investigado e as informações de despesa são usadas para atualizar a cesta de compras com a ponderação correta para os produtos consumidos. Não sabe o que quer dizer INPC, IPCA, cesta de compras, ponderação? Não se preocupe, acesse o nosso canal e assista ao IBGE Explica sobre o INPC e o IPCA. Você vai ver que o economês nunca foi tão descomplicado. Quanto à POF, que tal algumas curiosidades? Já aconteceram 5 pesquisas de orçamentos familiares no Brasil. Na POF de 2002, os números mostraram um aumento de 400% no consumo de produtos industrializados, como biscoitos e refrigerantes. Não surpreendentemente, a pesquisa mostrou também que houve um aumento no número de obesos e pessoas com quilos a mais que o ideal no Brasil.
A POF de 2008 permitiu concluir que a região norte tem a maior ingestão calórica diária, a maior despesa dentro da média mensal familiar em higiene e cuidados pessoais e a menor em transporte. Ela mostrou também que o percentual de consumo fora do domicílio em relação ao consumo total, no caso da cerveja, foi de 63,6% e no caso das pizzas, de 42,6%. Turma, gostaram do vídeo? Vocês perceberam essa dinâmica que houve no vídeo? Já pararam para pensar muitas vezes no consumo em casa, com a família, nas 5 regiões, o quanto muitas vezes nós estamos comprando, consumindo? Ou seja, a contribuição da pesquisa de orçamentos familiares traz para nós aí um fator muito importante de observarmos o nosso cotidiano, de observarmos o quanto estamos gastando, quanto estamos consumindo, nos traz um olhar verdadeiramente daquilo que é necessário, daquilo que não é necessário, daquilo que muitas vezes, pela quantidade de pessoas que moram na casa, ou seja, essa série do IBGE Explica trouxe para nós aqui um olhar mais amplo do nosso dia a dia, que envolve consumo, envolve a produção, ok? E trazendo um exemplo aqui dessa dinâmica toda, principalmente de algo que na maioria de todos os lares brasileiros nós temos. O IBGE, em 2015, nos traz aqui algo importante. Eu quero trazer essa comparação para todos vocês. E depois vocês começam aí já a observar. 2015, nós estamos em 2020. Nesse espaço de 4 anos, temos aqui a televisão. E o IBGE, já há 4 anos atrás, nos traz os bens duráveis e serviços, ou seja, trazendo nesse momento a produção do aparelho de televisão. E nós temos aqui, nesse mapa, representando aqui as 5 regiões do Brasil, domicílios com televisão no total. Ou seja, numa abrangência maior, eu quero dar destaque, quero dar ênfase aqui à região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, no consumo maior, e também a região sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aqui no gráfico trazendo de 98,01% a 98,96% da população dos domicílios com o aparelho de televisão em casa, ok? No próximo slide, nós temos aqui outra representação aqui do IBGE, esse mapa também traz para nós, vocês observaram, 2015, a produção dos aparelhos de televisão por domicílio. Em 2016, meios de comunicação. Nós já temos aqui um avanço em relação aos domicílios da televisão, ou seja, da TV com sinal digital. Ou seja, nesse processo globalizado, nesse processo de globalização, a indústria, nós estamos vivendo um período, um tempo de muitas atualizações tecnológicas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E nesse mapa, domicílios com sinal digital de televisão, ou seja, observando novamente aqui as 5 regiões do país, observamos aqui um deslocamento muito grande, principalmente em relação à indústria. Eu quero dar ênfase nesse momento, mais uma vez, ao estado de São Paulo. Turma, os alunos podem contemplar muito bem aí, em São Paulo, na nossa legenda, de 80% a 95,46%, ou seja, de aparelhos de televisão com sinal digital. Um avanço muito grande que envolve a produção, envolve o aperfeiçoamento da indústria nesse modelo de aparelho. Ou seja, em 2015 você tem uma totalidade de aparelhos, em 2016 você já tem um aperfeiçoamento da TV com sinal digital, porque isso vai envolvendo mercadorias, vai envolvendo as operadoras, vai envolvendo toda uma linha de produção buscando o aperfeiçoamento desse aparelho importantíssimo aí para todos os lares, para todos nós, ok? No próximo slide, nós temos aqui uma reflexão. Essa reflexão muito importante para todos nós, em casa. Eu sei que tem adolescente que gosta, você tem gastado muito, como é que está aí? Tem gastado muito, tem consumido? Mãe, posso comprar? Pai, posso comprar? Vô, me empresta o dinheiro, como é que está a situação aí? Vou dizer para vocês, consumo, uma atividade individual e necessária à vida. Ou seja, muito antes já da Revolução Industrial, você tem a formação das cidades, você tem a formação,
ou seja, dos países. O homem sempre esteve ali no valor da troca, sempre comprando, consumindo, distribuindo, ou seja, uma atividade que é individual e necessária à vida. Agora, cuidado, turma, ou o consumo pode consumir você. Então, nós temos nesse momento aqui, eu acredito que muitas unidades escolares, quem sabe nesse momento aí pode ter algum aluno aí em alguma eletiva falando da educação financeira. É bom dar ênfase nesse momento em relação aos gastos, essa relação com a matemática, de poder economizar, de poder gastar, tá bom? Para não deixar o pai e a mãe aí endividados e você também. Ok, turma? Cuidado, ou o consumo pode consumir você e consome a família, e isso a gente não quer aí, tá bom? No próximo slide, o que nós temos? Turma, vocês já pararam para perceber a relação das coisas? Vocês já pararam para perceber? Porque muitas vezes assim nós temos um aparelho. Eu me recordo que na década de 90, aproximadamente, os primeiros aparelhos celulares chegaram no Brasil, ali próximo ali da Copa de 94. Aí vocês devem estar pensando, professor, não sou dessa época não. Calma, respira, entendeu? Ou seja, a produção de celulares consome petróleo. Já pararam para pensar nisso? Na forma de plástico, cerâmica, vários metais, como água, energia. Saiba mais de onde eles vêm e para onde eles vão assistindo ao vídeo. De onde vem e para onde vai o celular. Ok? Vamos assistir e logo após nós voltamos. O telefone celular está nos bolsos, nas mãos, nos ouvidos e na cabeça de todo mundo. No Brasil, em 2011, já são mais de 210 milhões de aparelhos ativos. Como o país tem 190 milhões de habitantes, essa conta dá, em média, mais de um celular por pessoa. E de onde vem tanto celular? Vem de uma série de recursos extraídos da natureza e que passam por um longo processo de transformação até chegar em nossas mãos. Para produzir o celular, são usados o plástico, que vem do petróleo, e também a cerâmica e vários metais como cobre, níquel e zinco. Tudo isso passa por um processo industrial que, além dos recursos naturais, consome água, energia elétrica, combustíveis e, muitas vezes, causa danos ao meio ambiente e à saúde humana. Nas fábricas, profissionais especializados usam os plásticos, os metais e a cerâmica para produzir os componentes principais do celular: os circuitos, os fios, a tela de cristal líquido, a bateria e a caixa plástica ou de metal. Esses componentes têm que ser transportados até a fábrica que monta os celulares e que pode ficar bem longe de onde tudo começou. E depois de montado, o celular ainda é embalado e transportado da fábrica até a loja mais perto de você. Então, esse celular é colocado numa vitrine chamativa e aparece em anúncios e comerciais de TV. Tanta propaganda é feita para que as pessoas fiquem com vontade de ter sempre novos modelos de celular e, com isso, acabam jogando fora o celular antigo. O problema é que esse celular nem sempre é velho. Muitas vezes ele funciona bem e está em bom estado. Poderia ser usado por muito mais tempo em vez de virar lixo eletrônico. O lixo eletrônico pode ser muito prejudicial ao meio ambiente. Se vão parar em um lixão, os metais pesados da bateria e dos componentes do celular descartado podem penetrar na terra e chegar até a água dos lençóis freáticos. E se o lixo eletrônico for queimado, contribuirá para poluir a atmosfera. Nos dois casos, causam poluição do solo, da água e do ar com elementos muito tóxicos, que provocam danos ao ambiente e sérios problemas de saúde. A opção é levar o celular a um posto de coleta especializado, de onde ele será encaminhado para a reciclagem de seus componentes. Ainda assim, vale lembrar que, na produção do celular, são usados recursos naturais que um dia podem chegar ao fim, como vários minérios e o petróleo, que deveriam ser preservados para usos mais nobres do que a fabricação de um produto que vai para o lixo quando ainda está bom. E ainda há outras coisas importantes que todo consumidor consciente precisa pensar antes de trocar um celular. Se o aparelho está funcionando perfeitamente, por que comprar um celular novo? Especialmente considerando que, se não trocarmos o celular, evitamos o uso de recursos naturais, a poluição e possíveis problemas de saúde.
Mas olha só, é claro que quando bem utilizado, o celular é muito prático e útil. Com ele, podemos nos comunicar com a família e com os amigos e usar também como instrumento de trabalho. Mas precisamos lembrar que são aparelhos duráveis e que não precisam ser trocados a cada vez que aparece um modelo mais novo. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca gerar consequências positivas para cada um de nós, para o meio ambiente e para a sociedade. Ajude a espalhar essa ideia e trazer mais amigos para a turma dos consumidores conscientes. Turma, gostaram do vídeo? Perceberam essa dinâmica de onde vem para onde vai o celular? Já pararam para pensar? Ou seja, quando passa aquele comercial, eu já quero trocar de aparelho, pega o aparelho antigo, joga fora, joga... Calma. É todo um processo que envolve toda uma situação voltando a importantes setores da indústria. Você volta ao setor primário, né? Desde a extração, ou seja, e depois da extração desses elementos, você tem um segundo setor trazendo para a indústria. Depois da indústria, você tem o terceiro setor, que vai envolver toda uma situação de uma rede de comércio, de distribuição, ou seja, observando a dimensão do nosso país, os transportes que vão ser utilizados para transportar essa produção de aparelhos. Ou seja, a cada instante, a cada momento, nós estamos sempre sendo impactados aí pelas propagandas, pelo marketing. Agora, a responsabilidade quanto ao descarte desse aparelho, ou seja, considerando toda essa produção e tudo o que envolve para ter esse aparelho em nossas mãos, ok? Aqui no slide, nós temos, trazendo aqui uma pesquisa do IBGE importantíssima, e eu quero focar com vocês, os colegas professores, 2017 e 2018. Agora há pouco, nós podemos perceber através do IBGE, entre 2015 dos bens duráveis e 2016, em relação ao avanço dos aparelhos de televisão. O foco agora é no aparelho celular. Nesse slide, nós temos aqui mais uma vez, Brasil, 5 regiões. E a grandeza dessa pesquisa aqui vai trazer o quê? Pessoas que utilizaram a internet. E aí o aluno pode observar que, nesse momento das 5 regiões, os avanços tecnológicos, ou seja, o quanto que a população hoje está inserida nesse momento num cotidiano tecnológico. Quer ver isso? Situação do domicílio, ou seja, na área urbana, em 2017, 74,8% na área urbana utilizavam. Já em 2018, 79,4%, ou seja, já aumentou. Houve um índice, houve um avanço muito grande já das pessoas utilizando a internet. Na área rural também, em 2017, 39%. E em 2018, 46,5% também, ou seja, uma leitura maior, não só do nosso espaço urbano, mas também do espaço rural, as mudanças, as permanências, trazendo aqui números e porcentagem na matemática, ok? Vamos lá, turma? Estão gostando aí? No próximo slide. E não só de que maneira foram utilizados, é uma sequência didática importantíssima para todos nós. As mudanças vão acontecendo tão rápido e muitas vezes nós não paramos para observar, não é isso? E aqui o IBGE nos traz o equipamento utilizado para acessar a internet. Houve avanço na área rural? Houve. Houve avanço na área urbana? Houve. Vamos entender isso? Em quarto lugar, ao tablet. Em 2017, aí 14% da população das pessoas utilizavam. Em 2018, 12%. Já houve aí, né, uma queda. O aparelho de televisão, a gente observa aí, com os avanços, em 2017, 16%, em 2018, 23,1% dos consumidores da população passaram a utilizar também a televisão já com aquele sinal digital. No microcomputador, em segundo lugar, em 2017, 56% da população, em 2018, olha, nós tivemos aqui também uma queda, foi para 50,7%.
Em primeiro lugar, disparado, que eu acredito que nesse momento os alunos que estão me vendo e acompanhando o dia a dia do Centro de Mídias estão com o aparelho celular, telefone móvel celular, que em 2017 97% da população utilizava e 2018 98,1% aí da população utilizando, acessando e conectado o tempo inteiro. Ou seja, um avanço disparado, o aparelho celular aí em primeiro lugar. Ok? Vamos para o próximo slide, turma? Aqui, os domicílios em que havia utilização da internet por situação do domicílio. Ou seja, o IBGE, ele sempre trazendo aqui a representação das 5 regiões brasileiras. E é importante porque são dados e são números importantíssimos. Nós estamos na região sudeste, estamos aqui no estado de São Paulo, muitos de vocês aqui no litoral, na região metropolitana, no interior. São estudos importantes para se entender o comportamento dos avanços do sinal, da indústria de comunicação e também da produção do aparelho. Nesse momento aqui, nós temos aqui, vamos focar a região sudeste, onde nós estamos. Na área urbana, região sudeste, 86,5%. E na área rural, 59,4% aí também dos domicílios que já haviam utilizado a internet. É importantíssimo isso, porque nós fazemos uma leitura mais ampla do conteúdo, da representação não só dos deslocamentos da população, muitas vezes também do avanço e da modernização que está acontecendo hoje também nas áreas rurais do nosso imenso país. Próximo slide, vamos lá. Os grupos de idade. Aí você pode estar pensando, professor, aqui em casa também, minha mãe, meu pai, o vovô, a vovó também agora tem um aparelho celular. Turma, a tecnologia, ela contagia e vai avançando na dinâmica do nosso dia a dia, tá? Nós temos aqui nesse slide as faixas etárias, os grupos de idade, ou seja, numa representação. Quer ver? Em 2017, aqui no melhor da idade, de 60 anos ou mais, em 2017, 31,2% já utilizavam o aparelho. Em 2018, 38,7%, um avanço significativo e gratificante hoje também aí na melhor da idade, do vovô, da vovó, dos familiares que estão conectados ali também. Isso é importante. E aqui o IBGE nos traz o avanço também de 55 a 59 anos de idade, tá? Em 2017, 55%, e já em 2018, trazendo aqui 64%. Eu quero dar foco nesse momento para todos nós, trazendo aí a faixa etária dos estudantes aí do 7º ano, né, do ensino fundamental, de 10 a 13 anos, entre 2017 e 2018, de 71% a 75%, e de 14 a 17 anos, de 84,9% em 2017. E agora, já em 2018, 87,7% aí conectado online o tempo inteiro de domingo a domingo. Não é isso, turma? Ok. Próximo slide. Nós temos aqui também uma outra situação que traz também, até mesmo os professores, os colegas professores de ciências humanas, de história, né? Num tempo não muito distante da história desse país, nós temos aqui os domicílios com telefone fixo convencional. A gente observa hoje que de casa em casa, de lar em lar, a gente observa que esses aparelhos fixos já estão diminuindo, não é isso? O IBGE também foi observar como está isso aqui nas 5 regiões. Ou seja, Brasil, telefone fixo convencional, a gente observa aqui na região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, praticamente nas 5 regiões, um avanço significativo da telefonia móvel celular. Muitos lares ainda têm o telefone fixo? Ainda tem, e outras situações, mas a gente observa já uma diminuição gradativa desse aparelho, porque concorrer com aquele que está em primeiro lugar, que são os aparelhos celulares, não está sendo fácil. Tudo bem? Ou seja, no próximo slide, nós temos pessoas que tinham telefone móvel celular para uso pessoal. Aí é um avanço. E aqui a gente observa principalmente as dinâmicas do dia a dia.
a sociedade muda, o cotidiano muda, aquele cotidiano de um tempo atrás, ele passa a ser um cotidiano mais digital, as relações em relação a isso mudam também. O aparelho não só sendo usado em uso pessoal, mas também para o trabalho, para inúmeras funções do nosso dia a dia. Aí a galera fica pensando assim, vamos lá, professor, na área urbana, essa telefonia nós temos a representação de 82,9% das pessoas utilizando o aparelho para uso pessoal e na área rural, 57,3% também utilizando aí para o seu dia a dia, para a sua finalidade, trabalho, educação, estudos e tudo mais, ok? No próximo slide, nós temos aqui também outro avanço também, pessoas que acessaram a internet. Professor, acessa, tá? Qual que é a finalidade? Aí é que nós paramos para pensar a finalidade do acesso. Né? Muitas vezes você está com o aparelho, são vários modelos, são várias tecnologias. Quem está conectado no centro de mídias, qual que é a finalidade? Nesse momento, assistir na aula de segunda a sexta-feira, não é isso? Em todas as áreas aí do conhecimento, com os professores interagindo nos grupos, fazendo as atividades, aquela coisa toda. Ou seja, 2007 e 2018, as pessoas que acessaram a internet tinham a finalidade de acesso. E que finalidade era essa? Aqui nós observamos mais uma vez os avanços em relação aos aplicativos, aqueles que eram mais usados. Nós estamos em 2020, já no espaço de 3 anos de linha do tempo, os avanços daquilo que já está ficando um pouco ultrapassado e outros aplicativos que estão tornando o uso aí mais dinâmico no nosso dia a dia. Vamos observar? Nós temos aqui o gráfico Brasil, né, na área urbana e na área rural. Ou seja, primeiro tópico, turminha, enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail. Num tempo atrás, nós tínhamos o e-mail. Quem lembra disso? Ah, professor, só utilizava o e-mail. Depois o avanço, a tecnologia foi avançando, os novos aplicativos aí nesse mundo conectado foram acontecendo e nós temos aqui, ou seja, nesse momento aqui nós temos na área rural um avanço de 95,9% utilizando com outras plataformas que não são e-mail, não é isso? Depois, conversar por chamada de voz ou vídeo. Você tem feito muita chamada de voz, tem feito muita chamada de vídeo para os colegas, eu tenho certeza que você tem, né? Tá ligando para o vovô, tá ligando para a vovó, mãe, estou aqui assistindo a aula do Centro de Mídias. A gente sabe como funciona aí. Turma, também a gente observa um aumento gradativo na área urbana, praticamente de 88,6%, coisa boa, tá? E na área rural também o aumento é significativo. Assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes, eu tenho certeza também, isso aqui também tem aumentado gradativamente a cada dia e a gente observa aqui nos números do IBGE um aumento de 86,7%. E por último, 65,7% na área rural tem enviado e tem recebido e-mail, ou seja, nesse momento aí, já ficando por último aí, ok? Vamos lá, turma. Próximo slide. O que nós temos aqui? Sessão nostalgia. Sessão nostalgia. E agora aqui a gente vai fazer esse convite, tá? Domicílios com televisão, por tipo de televisão. Os professores vão lembrar, eu tenho certeza disso aí, os professores vão lembrar disso aqui. Ou seja, nesse momento, alunos, 7º ano, observa bem a tela. Vocês estão observando aqui, não estão? Aí vocês observam, nossa, professor, aquele aparelho ali com a tela mais fininha, tem um aqui em casa. O outro, o que é aquilo ali? Tem uma anteninha, não é isso? Ou seja, nesse momento aqui, não só na área rural, na área urbana, a gente observa aí, ó, Brasil, somente aparelhos de televisão com tela fina, 64,5%. O aparelho de televisão, somente de tubo, que eram os aparelhos antigos, aí a gente vai fazer uma linha do tempo, os professores de história, né? A gente pode observar o conteúdo aí desde a metade do século XX, na década de 50,
Não é com a chegada da televisão aqui no Brasil, pensando depois na Copa do Mundo, quando chegou a televisão, as imagens ali a cores. Quem está lembrando disso aí, né? Eu acredito que sim. Quem está lembrando de pegar muito bombril, colocar na anteninha, os aparelhos pesados. Aluno, pergunta se o vovô estiver aí do lado, aí, a vovó. Mãe, tinha televisão assim em casa? Tem alguma aí? É relíquia, é um tempo histórico esse aparelho. Esse aparelho que já está ficando praticamente aí já ultrapassado, sendo substituído pelos novos aparelhos de televisão e a internet vai avançando aí, tudo bem? É uma linha do tempo aqui, uma sessão, né? Flashback de um passado e a evolução desse aparelho também nos tempos atuais. Ok, turma? Próximo slide, vamos indo aqui. Muito bem, muito bem. Turma, nesse momento, eu espero que vocês estejam gostando aí, fazendo esses comparativos do avanço do aparelho celular, do avanço desse mundo e do cotidiano tecnológico. Nesse momento, a série Consciente Coletivo faz reflexões sobre os problemas gerados pelo ritmo de produção e do consumo de hoje. Tudo de um jeito simples e divertido. Entre os assuntos estão, prestem bem atenção, sustentabilidade, mudanças climáticas, consumo de água e energia, o estilo de vida, entre outros, que permeiam o universo da consciência ambiental. Saiba mais ao assistir o vídeo como consumir de forma consciente. Vamos assistir, vamos acompanhar e prestem bem atenção. Esse é um jovem humano. E esse é um casulo. Mas espere um instante. Só mais alguns segundos. A qualquer momento agora. Pronto. Essa é uma jovem borboleta. Tudo na natureza está em constante transformação. A beleza das cores está por toda parte. Acontece que muitos seres humanos deixam de perceber isso, distraídos com tanto de coisas que compram e acumulam, e acabam se distanciando do que realmente importa para o bem-estar. Mas alguns jovens, como esse, pararam um pouco para refletir. E perceberam que existem outros caminhos. Com consciência, alguns consumidores já não se deixam levar pelo impulso e compram só o que realmente necessitam. Eles sabem que reciclar é evitar desperdícios. Escolhem produtos que não agridem o meio ambiente. E vivendo plenamente, podem despertar nos outros o sentimento de que a felicidade não está na compra de mais produtos, mas nos verdadeiros prazeres da vida. A literatura, as artes, a família, os amigos, os amores. Dividindo e participando, podemos viver plenamente, desenvolvendo uma de nossas maiores qualidades enquanto seres humanos: a criatividade. Os caminhos estão aí. Nosso bem-estar depende menos do que consumimos e mais de como vivemos. E nossas escolhas podem influenciar muita gente. O mundo está mudando, e no coletivo, com a ajuda de todos, nosso poder de transformação é muito maior. Turma, gostaram do vídeo? É uma mudança de paradigma. A responsabilidade social e a responsabilidade pelo consumo e pelo descarte daquilo que muitas vezes estamos consumindo cabe a todos nós. Traz a educação ambiental, traz a responsabilidade do coletivo a partir da família, a partir da sociedade, da escola onde você está, e nós contamos com todos vocês, ok? Esse vídeo traz aí para todos nós uma dinâmica importantíssima também dos conteúdos, da interdisciplinaridade, não só da geografia, com ciências e com as demais áreas do conhecimento, até porque, ou seja, o lixo também ele tem que ali ser descartado no lugar certo, fazer a reciclagem e que possamos juntos avançar nisso aí, na limpeza aí também, dos lares, das casas, da sociedade, pensando no bem-estar de todos, ok? Turma, gostaram? Eu agradeço desde já, tá bom? Conto com vocês aí, tirem as dúvidas com seus professores e até a próxima aula. Até mais.